Nos últimos 2 meses, a inflação brasileira acelerou. Nos meses de setembro e outubro, a inflação ficou beirando 0,6% ao mês. Ficou em 0,57% em setembro e 0,59% em outubro. E nos 2 casos, o vilão é um só, o que está acontecendo com o preço dos alimentos. Nesses 2 meses, 50% da inflação mensal foi causada pelo item alimentação e bebidas. Por que os alimentos estão subindo tanto nos últimos 2 meses? Por uma combinação desagradável de eventos climáticos negativos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em alguns lugares choveu demais, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, choveu muito pouco, né? No caso americano, por exemplo, nós tivemos a maior seca dos últimos 20, 30 anos, que diminuiu em muito a produção de milho, de soja, de trigo, e toda vez que cai a produção desses grãos, não só aumentam o preço do grão em si, mas de todos os produtos ligados a essa cadeia. No caso do trigo, por exemplo, aumenta as massas, né? No caso da soja, que serve de elemento para a preparação de ração, aumenta o preço das carnes, né? Porque isso entra na alimentação dos bovinos. No caso do milho, que é usado também como ração para frangos, isso aumenta também o preço da carne de frango. Portanto, toda a cadeia que está associada aos grãos acaba tendo, né, os produtos dessa cadeia que está associada aos grãos, acaba tendo o seu preço majorado. Então, essa inflação foi muito forte nos últimos 2 meses. A tendência para os próximos meses é de arrefecimento nessa elevação de preços, na medida em que os preços vão se estabilizar em patamares relativamente altos, mas pelo menos não vão subir mais. Portanto, a variação, o que a inflação mede, né, nos próximos meses, a variação do preço dos alimentos não vai ser muito elevada. Se no curto prazo, quer dizer, nos últimos 2 meses, o principal vilão foram os preços dos alimentos, quando a gente olha a inflação brasileira num período mais longo, ou seja, ao longo agora do ano de 2012, o vilão é o setor de serviços, né? Quer dizer, como você tem um aquecimento na demanda interna e, por outro lado, o serviço, né, é algo que não pode ser importado para suprir a demanda interna, o resultado é que o preço dos serviços, né, o preço de cabeleireiro, o preço do empregado doméstico, o preço da alimentação fora de casa, dos planos de saúde, etc., subiram muito desde o início do ano até agora. Para que se tenha uma ideia, a inflação anualizada está perto de 5,5%, ou seja, o IPCA dos últimos 12 meses, acumulado nos últimos 12 meses, está beirando os 5,5%, enquanto que a inflação dos serviços, quando a gente extrai apenas os preços dos serviços, essa inflação nos últimos 12 meses está na ordem de 8,5%. Ao contrário do que acontece com a inflação de alimentos, onde a tendência, como eu mencionei antes, é de redução nos próximos meses, no caso dos serviços, como a demanda tende a continuar aquecida, a gente vai continuar, né, a ter uma inflação, ou seja, um setor de serviços que vai pressionar a inflação para cima. Dificilmente nos próximos 3, 4, 6 meses, a nossa inflação agregada, né, vai conseguir convergir, vai conseguir reduzir na direção da meta do Banco Central, que é 4,5%. O cenário mais provável é que a gente tenha uma taxa de inflação aí ao longo dos próximos 4, 6 meses, relativamente estável, mas flutuando entre 5,5% e 6% ao ano.